Shalom, shalom. Hoje vamos ler Mateus 14 a 16 e Salmos 64. Mateus 14. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que lhe serviam: Esse é João Batista. Ele ressuscitou dentre os mortos. Por isso, atuam nesses poderes milagrosos. Pois Herodes, tendo prendido João, o amarrou e o colocou na prisão por causa de Herodias, a mulher do seu irmão Filipe. Porque João dizia a Herodes, não tinha permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, pois este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela lhe pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: Dar-me aqui em um prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou-lhe que lhe fosse dado o que ela pedia, e mandou decapitar João na prisão. A cabeça dele foi levada em um prato e entregue à jovem, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Quando ouviu essa notícia, Jesus se retirou de barco, em particular, a um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Esse é o lugar deserto e já está ficando tarde. Desperte a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus respondeu: Eles não precisam ir, dei-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: Não temos aqui exceto 5 pães e 2 peixes. Traga-nos para mim, disse Jesus, e ordenou que a multidão se sentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graça e partiu os pães. Em seguida, entregou-lhe aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante deles para outro lado, enquanto eles despediam a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava consideravelmente distante de terra, fugida pelas ondas, porque o vento soprava em silêncio, em sentido contrário. Ao da madrugada, Jesus, dirigindo-se a eles, andando sobre o lago. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: Tenham coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando subiram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram à terra de Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os doentes. Suplicavam-lhe que ao menos pudessem tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocavam foram curados. Mateus 15. Então, alguns fariseus e mestres da lei que haviam chegado de Jerusalém foram a Jesus e lhe perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciões? Por que eles não lavam as mãos antes de comer?
Jesus respondeu: é porque vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe. E quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai e à sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim, já dediquei a Deus como oferta. Certamente, não precisa honrar o seu pai. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. Não é que entra pela boca que torna um homem impuro, mas o que sai da sua boca. Isso sim o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: o Senhor sabe que os fariseus encontrarão motivo de tropeço quando ouvirem isso. E ele respondeu: toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancado pela raiz. Deixe-nos. Eles são guias cegos. Se um cego guia outro cego, cairão ambos em um buraco. Então Pedro pediu-lhe: explique-nos essa parábola. Você ainda não entenderam? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e isso é o que contamina o homem. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas comer sem lavar as mãos não torna o impuro. Depois que saiu daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tirom e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Então os discípulos se aproximaram dele e impediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher veio, o adorou de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos? Ela, porém, disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja feito conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu ao monte e sentou-se. Grandes multidões dirigiam-se a ele, levando-lhe aleijados, cegos, mancos, mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e eles os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos sendo curados, os aleijados andando, os cegos vendo. E louvaram a Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer pelo caminho. Os discípulos responderam: onde nesse lugar deserto poderíamos conseguir pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães você tem? Perguntou Jesus. 7, responderam. E alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que sentassem no chão. Depois de pegar os 7 pães e os peixes e dar graça, partiu e entregou-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até ficar satisfeitos e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Tendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadá. Mateus 16. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrassem um sinal do céu. Jesus disse à multidão:
Quanto à tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem discernir o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal de Jonas. Então, Jesus os deixou e retirou-se. Quando os discípulos foram para o outro lado do lago, esqueceram-se de levar pão. E Jesus disse: Estejam atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles discutiam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Ciente da discussão, Jesus lhe perguntou: Homens de pequena fé, por que estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como é que vocês não entendem que não era pão que eu estava não era? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que ele não estava dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Quando Jesus chegou à região de Cesárea e de Filipe, perguntou-lhe os seus discípulos: Quem o povo diz que é filho do homem? E eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas da Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. Tudo o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os seus discípulos de que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas na mão dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, bem como ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca acontecerá contigo. Jesus virou-se e disse: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir por mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quer perder a própria vida por minha causa, a encontrará. Pois o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que poder dar ao homem em troca da sua vida? O que pode dar ao homem em troca da sua vida? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com as suas ações. Em verdade lhes digo, alguns dos que se chamam de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo do reino do rei. Aleluia. Salmos 64. Ouve, ó Deus, a voz da minha queixa. Protege a minha vida do inimigo ameaçador. Esconde-me na conspiração dos inimigos e da ruidosa multidão de malfeitores. Eles afiam a língua como espada e miram quais flechas, palavras amargas. De onde estão emboscando, atiram no homem inteiro. Atiram de surpresa, sem nenhum temor. Animam-se uns aos outros com planos malignos.
combinam como ocultar as suas armadilhas e dizem: quem as verá? Tragam a injustiça e dizem: fizemos um plano perfeito. Quando incompreensível são a mente e o coração humano. Mas Deus atirará nele as suas flechas. Repetidamente serão atingidos. Suas próprias palavras farão cair uns aos outros. Menearão a cabeça e zombarão deles todos os que os virem. Então, todas as pessoas temerão, proclamarão as obras de Deus e meditarão no que ele fez. Alegra-se os justos do Senhor e nele busquem refúgio. Congratulem-se todos os retos de coração. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, Lu. Que bênção. A lição de hoje muito rica, muito forte, cheio de detalhes, evangelhos sempre trazem muitas chaves. É muito difícil a gente conseguir separar, escolher uma. Mas o Senhor ministrou no meu coração para falar hoje sobre Pedro. Nós vemos aqui um contexto em que os discípulos estavam no meio do mar, no meio de uma tempestade, mas pouco antes disso acontecer, desse episódio, eles viram Yeshua multiplicar pães e peixes para uma multidão. Então eles testemunharam um milagre extraordinário, e isso encheu eles de fé. Mas nesse momento, quando eles estão num barco, no meio da tempestade, eles eram discípulos que muitos deles eram pescadores, e eles tinham experiência no mar. Mas se a gente for ler essa passagem com calma, a gente vai ver que eles estavam há horas ali no mar, e eles não conseguiam sair daquela tempestade. Então eles veem Jesus vindo ao longe, e eles não identificaram que era ele, acharam que era um fantasma, e eles tiveram medo. Mas quando Jesus ele chega perto, ele fala para eles se acalmarem, que era ele que estava ali. E aí Pedro vai falar, né? Senhor, se é tu mesmo, então manda-me ir ter contigo. E Jesus fala para ele, vem. E aí Pedro começa a caminhar sobre as águas, e isso é outro milagre que acontece. Todos veem esse milagre diante dos seus olhos, e Pedro vai firmando os seus pés sobre as águas e vai caminhando. Mas quando ele vê e sente o furor das ondas, do vento, ele tira o foco dele de Jesus e ele começa a afundar. E a palavra fala: e quando Pedro desceu do barco, andou sobre as águas e foi ao encontro de Yeshua, mas sentindo vento forte, teve medo. E começando a submergir, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente, estendendo-lhe a mão, Yeshua o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? A gente vê aqui que o ato de fé inicial de Pedro demonstrou uma coragem. Ele estava cheio de fé quando ele pede para sair do barco. Ele começa de fato a andar sobre as águas como Yeshua. Ele estava realizando o mesmo milagre, no mesmo poder e na mesma autoridade que Yeshua estava. Mas quando Pedro ele se distrai e ele olha para as circunstâncias, ele olha para o vento forte, quando ele desvia o olhar dele de Yeshua, e as circunstâncias, queridos, têm esse potencial de muitas vezes tirar os nossos olhos de Yeshua. As circunstâncias, muitas vezes, elas têm esse exato objetivo de desviar o nosso olhar de Yeshua. Quando Pedro tira o olhar dele de Yeshua e ele foca nas circunstâncias, aquele vento forte que estremece a sua carne, a fé de Pedro diminui, a fé dele sai e ele dá lugar para o medo. Então ele começa a afundar.
O medo, ele proporciona isso, paralisação, estagnação. E ainda que nesse caso, ele afundou Pedro. Ele afundou. Na mesma hora, quando ele começa a afundar, ele clama por Jesus, por Yeshua. Yeshua vai, estende a sua mão. Mesmo quando a pé de Pedro falha, ele estende a sua mão e tira ele. E o Senhor vai repreender ele aqui. O Senhor, ele não dá uma palavra de conforto para ele, que ele não vai falar o que ele quer ouvir, mas o Senhor repreende. E essa repreensão é um chamado para que ele cresça. Essa repreensão é uma repreensão de amor, porque o verdadeiro amor confronta, e Jesus vai dizer assim para ele: homem de pequena fé. Aqui ele não está condenando ele, mas está chamando ele para crescer na confiança, para crescer na fé dele. Então, aqui a gente vê que no hebraico existe um termo que é emuná shlemah, que quer dizer fé completa ou fé perfeita. Yeshua, ele está indicando que Pedro tinha fé. Ele tinha fé, mas não era uma fé completa, não era uma fé madura, não era uma fé suficiente para resistir às tempestades da vida, quando os olhos dele se desviaram do Messias. Então isso nos chama atenção, porque muitas vezes nós temos experiências com o Senhor. Se agora eu falar com cada um de vocês, para vocês lembrarem do que Deus já fez na vida de vocês, com certeza, rapidamente vai vir à sua memória muitas coisas. Assim como Pedro tinha experiências ali, horas antes ele tinha visto um milagre extraordinário. Mas a fé dele ainda não era uma fé completa, não era uma fé madura. Logo no capítulo 16, nós vamos ver em um momento em que o Senhor está ali com os seus discípulos, e antes ele estava falando sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus. E os discípulos ali, eles ficaram confusos, né, e pensavam que Jesus estava falando literalmente sobre pão, porque eles esqueceram de trazer alimento. E ali, né, eles precisavam ali de alimento ali naquela situação, e Yeshua vai ali perceber que eles não estavam entendendo o que ele estava dizendo, e ele vai dizer assim: homens de pequena fé. Novamente ele usa esse termo. Ele usou com Pedro e agora ele está usando aqui com os demais discípulos. E ele vai dizer: homens de pequena fé. Por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Vocês ainda não entendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Então aqui, queridos, novamente a gente vê o Senhor falando com os discípulos que tinham presenciado aquele milagre. E o Senhor fala: vocês não se lembram, vocês não se recordam. Vocês não se recordam. Então, aqui nesse momento, os discípulos, eles estavam o quê? Preocupados com o físico, né? E eles estavam preocupados com a falta literal do pão, enquanto Yeshua estava falando sobre ensinamentos espirituais com eles. Eles mostram aqui claramente, né, que apesar deles terem testemunhado 2 multiplicações de pães, uma para 5.000 pessoas e outra para 4.000 pessoas, eles ainda se preocupavam com a falta de alimento. É incrível isso, né? E como isso, para a nossa vida, às vezes é uma realidade. Depois da gente testemunhar tantas coisas que o Senhor já fez, os nossos olhos ainda focam na circunstância. E aqui mostra a falta de discernimento espiritual deles. Porque Yeshua esperava que eles fossem além do sentido literal.
e que eles compreendessem o significado mais profundo das palavras dele, daquilo que ele estava ensinando. Então, olha que paralelo interessante. Em Mateus 14, a gente vai ver a situação de Pedro, né, que é uma questão de constância na fé, em meio à circunstância. A nossa fé, queridos, não pode ser uma fé momentânea, uma fé de oba-oba, uma fé de recebi uma bênção aqui, agora eu tenho fé, recebi uma resposta de Deus, agora eu tenho fé, recebi um milagre recebi uma palavra profética, agora tenho fé. Mas passa um tempinho, eu já esqueço do milagre, eu já esqueço da palavra profética, eu já esqueço daquilo que Deus me prometeu. Vem uma circunstância difícil, vem uma situação adversa, minha fé já vai lá para o buraco, já se torna pequenininha e parece que a fé some. A gente não pode permitir isso. A gente precisa ter uma fé constante. A nossa fé, ela tem que ser independente da circunstância, porque o nosso relacionamento com o Senhor é uma aliança. Então a gente não pode amar ele menos por causa das circunstâncias e nem deixar de acreditar menos por causa das circunstâncias. E Yeshua estava ali, mesmo diante do vento forte que estremecia a carne de Pedro, e Yeshua estava ali, diante dele, forte e poderoso. E assim ele está em meio às nossas circunstâncias, em meio à nossa dificuldade. O Senhor está olhando para o nosso coração, e ele pode mudar e acalmar o vento com uma só palavra. Mas a nossa fé precisa amadurecer. Muitas vezes nós postergamos e atrasamos o nosso processo porque a nossa fé é imatura. Então a gente precisa buscar esse amadurecimento e é só na forja que esse amadurecimento vem. É só nas circunstâncias que esse amadurecimento acontece. Em Mateus 16, a gente vê que aqui é uma questão de profundidade na compreensão e na capacidade de aplicar as lições espirituais aprendidas. Porque Yeshua falava com eles e esperava que eles entendessem e aplicassem as lições que ele estava explicando. Não adianta a gente ouvir a palavra, a gente viver na igreja, a gente servir, se a gente não aplica aquilo que a gente aprende. A profundidade, ela vem com isso, no momento que você tem o conhecimento e você aplica. Porque se você tem o conhecimento e você não aplica, de nada ele te serviu. De nada ele teve proveito. Então, a fé, queridos, é um processo de crescimento. Mesmo os discípulos mais próximos de Yeshua precisavam crescer na fé. Mesmo aqueles que caminharam e viram os milagres, eles precisavam crescer na fé. Então, para nós, a gente precisa entender isso. E quando a gente entende isso, a gente abre o nosso coração para crescer e desejar amadurecer essa fé, se permitir amadurecer nela. Nós precisamos aqui manter os nossos olhos fixos no Messias, fixos em Yeshua. Quando a gente desvia o nosso olhar para a circunstância, a nossa fé, ela vai diminuir. E você vai dar lugar para emoções que vão te paralisar. Seja o medo, seja a desconfiança, seja a incredulidade, seja a sua falta de percepção da sua identidade, né? A certeza da sua identidade, tantos sentimentos que podem adentrar o seu coração, se você permite que a fé diminua ou ela caia do seu coração e da sua mente. Outro ponto importante, lembrar dos milagres passados, relembrar aquilo que o Senhor já fez. Esse é um princípio espiritual. A gente lembrar, isso é princípio, queridos. Princípio. O nome desse princípio em hebraico é Zahor, é lembrar, lembrar. Por isso que Deus institui as festas bíblicas, porque elas são memoriais. A gente precisa lembrar dos feitos do Senhor, daquilo que Ele já realizou. E isso fortalece a nossa fé para o futuro. Quarto ponto aqui importante,
para a reflexão de hoje, a gente buscar o significado mais profundo. Constantemente, Deus, Yeshua, ele vai falar conosco e vai nos desafiar a ir além do sentido literal das coisas. Ele sempre vai desafiar a gente a buscar um significado espiritual mais profundo. Então, a gente precisa estar aberto para isso, a gente precisa estar pronto para isso, né? E o último ponto para a gente finalizar é a repreensão compassiva de Yeshua. Yeshua aqui, ele não condenou Pedro e nem os discípulos pela sua pequena fé, mas ele identifica ela, ele mostra, ele aponta, ele fala, olha, né, vocês são homens de pequena fé, e ele faz isso para quê? Para promover o crescimento, ele identifica para promover o crescimento. É uma correção amorosa, porque o verdadeiro amor confronta. O verdadeiro amor confronta para te tirar de um estado medíocre, infantil, pequeno, paralisante, para te fazer crescer, ver coisas maiores, amadurecer, ser fortalecido, crescer no Senhor. Em todo tempo, em cada circunstância, você romper pela fé, você experimentar o sobrenatural, você verdadeiramente ser livre nele e não estar aprisionado no medo, na circunstância. Então, mesmo que a sua fé possa ser uma fé imperfeita, uma fé pequena, você pode realizar coisas extraordinárias quando os seus olhos estão no Messias. Quando os seus olhos estão em Yeshua. Porque quando Deus trabalha conosco, ele trabalha de uma forma paciente, mesmo quando a nossa fé é pequena, e ele vai trabalhando até que a nossa fé amadureça. Por isso que ainda que temos uma fé pequena, a gente não pode tirar os nossos olhos dele. Porque Pedro, mesmo tendo uma fé pequena, andou sobre as águas. Aleluia! Então, fixe os seus olhos no Senhor, mantenha os seus olhos no Senhor, e Ele vai te fazer viver coisas extraordinárias, e Ele vai trabalhar para que a sua fé amadureça. Entenda que a fé não é estática, mas ela é um caminho contínuo, ela é um crescimento contínuo, cada vez mais profundo no Senhor. Amém? Para finalizar, a gente leu em Mateus 16, 26, que fala assim, pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Muito forte esse versículo. E a gente vê aqui que esse versículo Yeshua, ele vai falar logo após Pedro, né? Ele aqui novamente, ele está num diálogo com Pedro e a repreensão aqui de Pedro sobre a pequena fé dele, né? Então Pedro vai confessar Yeshua como Messias. Depois Yeshua vai anunciar o sofrimento dele. E Pedro tenta dissuadir Yeshua desse caminho, né? Ele vai dizer, não, mestre, mas tu não vai morrer. E Yeshua repreende Pedro para trás de mim, Satanás. E aí, Yeshua ensina sobre o verdadeiro discipulado, né? E é nesse contexto aqui, sobre o discipulado que ele está falando, que ele vai dizer o que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. Então, quando ele fala alma, essa palavra alma no hebraico é nefesh, que é a totalidade da pessoa, não é apenas uma parte espiritual, né? Mas é a totalidade dela, é a essência vital da pessoa, é a identidade verdadeira da pessoa. Então, perder a nefesh significa perder o propósito da sua existência, né? Olha como isso é forte. Então, os sábios aqui, eles frequentemente ensinavam sobre o valor incomparável da alma, né? Então,
Quando a gente vê aqui essa conexão com a questão da fé, Pedro andando sobre as águas aqui, ele estava dividido entre seguir Yeshua, que é um valor da alma, ou temer as circunstâncias, que é a preocupação mundana, né? No discipulado ali, os discípulos preocupados com o pão, eles estavam focados nas necessidades materiais imediatas dele, ao invés das verdades espirituais eternas. Então, Yeshua aqui, ele está estabelecendo uma hierarquia sobre valores, né? A alma e o seu destino eterno, queridos, devem ter prioridade sobre os ganhos temporais e sobre as preocupações mundanas. A sua alma é preciosa demais, né? O que adianta ganhar o mundo inteiro? O sucesso material, a prosperidade, o poder, a influência, prestígio, reconhecimento, prazeres, confortos. Do que adianta, né? Lembrando aqui que Yeshua não condena a prosperidade em si, não condena nada disso, de forma nenhuma, mas ele questiona o seu valor quando isso é colocado acima da integridade espiritual, acima da sua alma, acima do valor da sua alma. O que é perder a alma? Perder o propósito divino para a sua vida, propósito que Deus estabeleceu, criou, desenhou para você, né? Isso aqui traz também comprometer os valores eternos para ganhos temporários. Será que vale a pena você abrir mão de valores que são eternos, eternos, eternos? Eternos é eterno, por toda a eternidade. Trocar coisas eternas por ganhozinhos temporários. Afastar-se da comunhão de Deus. Perder o acesso a Deus. E trocar a sua verdadeira identidade por uma falsa. Então, essas são questões que Yeshua vai deixar finalizando esse capítulo aqui, né? Que dará em troca? O que o homem pode dar em troca da sua alma? Porque uma vez perdida, a alma não pode ser recuperada por nenhum valor material. Nenhum valor material. Então, Yeshua mostra aqui, né, que nenhum resgate material é suficiente, apenas ele mesmo pode oferecer esse resgate pela sua alma. Então, queridos, é muito forte isso, é muito forte. Nós somos chamados nessa manhã para a gente examinar o que vale mesmo a pena, o que a gente está valorizando, né? Se nós estamos investindo nas coisas eternas ou apenas nas coisas temporais, onde estão os nossos olhos? O verdadeiro sucesso, ele não é medido por padrões humanos, entendam isso, mas pela fidelidade ao chamado de Deus na nossa vida. Esse é o maior sucesso. Quando a gente tem a graça, a bênção do Senhor sobre nós, o favor dele sobre nós, independente das circunstâncias. A gente está numa cultura que ela é uma cultura extremamente materialista, né? E diz que nós precisamos de mais, de mais, de mais, enquanto Yeshua está nos chamando a buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E a gente é desafiado aqui nessa manhã a manter a nossa integridade espiritual, mesmo quando isso significa renunciar a oportunidades, né? Ou reconhecimentos, ou coisas que possam atrair mais os nossos olhos, mas que, na verdade, são armadilhas para nos fazer afastar do propósito, da essência da nossa vida. Então, que a nossa fé, ela venha aprofundar. A nossa fé, ela venha crescer, que a gente não venha se distrair com preocupações mundanas, mas que a gente possa reconhecer nessa manhã o valor infinito da nossa alma, como a nossa alma ela é preciosa para Deus, como o nosso relacionamento com Deus é precioso. Pedro, ele afundou nas águas, porque momentaneamente ele valorizou mais a sua segurança física. Ele deu mais valor ali para a sua segurança física do que a oportunidade de caminhar com Yeshua sobre as águas.
Quando os discípulos se preocuparam mais com a falta de pão, eles priorizaram mais as necessidades materiais deles do que o entendimento espiritual que Yeshua estava trazendo sobre eles. Então, Yeshua, nessa manhã, está te convidando a você transcender o visível e o material. Ele quer que você reconheça o verdadeiro tesouro que está no relacionamento eterno com Ele. De você abrir os seus olhos e enxergar aquilo que é eterno, não aquilo que é momentâneo. Amém? Que o Senhor venha te abençoar nesta manhã e fortalecer grandemente, abundantemente a sua fé. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Glória